Participando do Repórter 89, na edição desta quinta-feira, nosso colaborador, Júlio Gravano. Bom dia, Leandro Fagundes. Bom dia a toda a cidade de Taucara e região, que sempre nos dá um prazer de acompanhar o Repórter 89. Pois é, Júlio. Agora há pouco eu entrei no ar aqui com o nosso companheiro de trabalho, Juninho Figueira, né? Nós estaríamos trazendo mais informações aos nossos ouvintes sobre a ação impetrada aí pelo prefeito Josimar Gonzaga e também os seus 15 secretários por danos morais contra eu, Leandro Fagundes, contra a Rádio Embalo FM e também contra você, Júlio Gravano, nosso colaborador. Hoje, Júlio, é um dia de vitória, tá? Não para nós como profissionais da imprensa, mas para a população de Taucara que usa esse espaço aqui no Repórter 89 para reivindicar os seus direitos como cidadão, para fazer valer os seus direitos. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer a todos os amigos ouvintes pela torcida e também pelo carinho, pelas mensagens, pelas ligações, pelas orações, por ter nos abraçado nesse momento de turbulência, de constrangimento, onde fomos processados por 15 secretários deste governo e pelo prefeito Josimar por danos morais. 16 processos contra a rádio, 16 contra mim, Leandro Fagundes, e 16 contra você, Júlio Gravano. E ainda estamos sendo processados por calúnia, difamação e injúria por estes mesmos secretários e também pelo prefeito Josimar. O mesmo senhor Josimar, que todos se lembram antes de se eleger, quando era apenas um humilde sindicalista, usava seu Fusca como uma caixa de som para ofender, para difamar, para criticar, para cobrar os prefeitos anteriores transparência, inclusive usando palavras fortes e de baixo calão. Quem não se lembra desse fato? Queremos agradecer o nosso corpo jurídico, formado pelos renomados doutores Bruno Ribeiro, Rafael Carvalho e Felipe Pelotti, da cidade de Niterói, e também a doutora Karina Bastos, de Santo Antônio de Pádua, pela grande atuação e pela competência. Queremos também agradecer o apoio e presença em todas as audiências do nosso amigo em particular, professor Paulo César Remes. Queremos parabenizar o juiz da comarca local, Dr. Rodrigo Rocha de Jesus, pela competência e imparcialidade, por fazer valer o direito de imprensa e não deixar calar a voz daqueles que clamam por justiça. A liberdade de imprensa no Brasil, ela está inserida na nossa Constituição. Gostaríamos de destacar alguns trechos do processo que foi julgado improcedente. Abre aspas. Em síntese, pretende a parte autora indenização por danos morais e que a parte ré seja obrigada a se retratar de falas emitidas via rádio que teriam causado dano moral por ofensa à honra e dignidade do postulante. Após acurada análise do áudio descrito nos áudios, verifico que o radialista réu, que por muito pouco não ultrapassou o limite do razoável, assim, embora tenha escolhido palavras pouco indicadas para expor o que alega ser indignação do povo, não efetuou acusações diretas e concretas suficientes a afetar a dignidade da parte autora, que ao optar por ocupar cargo público, vê-se sujeita a este tipo de situação. O radialista, como sabido, tem o dever de informar objetivamente e não pode ultrapassar o campo do respeito à moral e os bons costumes. Embora possa ser dito que a parte ré tenha deixado de exclusivamente informar, é sabido que o apresentador tem uma certa autonomia de vontade e que, por isso, pode tecer críticas, bastando ver o que ocorre a tempo todo em todos os tipos de mídia
em relação aos políticos de maior escalão. O que não se pode é acusar sem provas ou ofender gratuitamente. E a parte ré, como dito, embora por pouco não ultrapassou esta linha, já que não imputou à parte autora concreta e diretamente a prática de algum ilícito ou crime, e nem adotou palavras que seriam suficientes de fato a constranger a parte autora, que, repita-se, quando assumiu o cargo público mencionado nos autos, assumiu o risco de ter sua vida devassada e de ser criticado por terceiros. E isso não é vedado pela Constituição, que veda apenas o anonimato. A postura da parte autora, ao revés, é que pretende impedir o radialista de exprimir a sua opinião, de informar, já que a eventual procedência do pedido acabaria por limitar e em muito o seu atuar profissional. Assim, a improcedência do pedido mais serve a presente como alerta à parte ré, que deve observar melhor os limites do que divulga, ciente de que as rádios, por decorrerem de concessão pública, não podem ser utilizadas nunca como meio instrumento político ou de qualquer forma. Mas isso seria caso de justiça criminal ou eleitoral. No campo civil, onde se pretende a indenização por danos morais, repito, que não há como se entender que a dignidade da pessoa pública, assim entendido o autor, ao optar por atuar com a coisa pública, seja tão delicada a ponto de se aceitar críticas positivas. Todo político, ou envolvida com a política por ser pessoa pública, deve ter a dignidade suficiente, forte, para receber as críticas que necessariamente advirão, já que ninguém tem como agradar a 100% das pessoas, e isso é inerente ao cargo ou função pública exercida. Não quer a pessoa ser criticada? Mantenha-se afastado do poder público. E aí sim, sua dignidade será mais frágil a permitir uma tutela mais forte e digna. Mas quando a pessoa decide sair dessa esfera de proteção, dedicando o seu labor ao interesse público, torna-se de interesse público. E por isso, a análise do que viola ou não a sua dignidade passa a ser mais tênue, pena de se impedir o direito que tem o cidadão de fiscalizar e de criticar, adotando uma postura ativa, inclusive para fins de opinar e de cobrar. Fecha aspas. Outro trecho que nós gostaríamos também de destacar. Abre aspas. Acrescento, por fim, que não houve acusação direta feita na pessoa do autor de fato criminoso ou ilícito, e nem ofensa direta à sua pessoa suficiente a gerar algum dano sério. Por isso é que julgo improcedente o pedido. Declaro extinto o processo com resolução do mérito, sem custas e honorários, PRIC, transitada em julgado, baixa e arquivo. Fecha aspas. Agora, Júlio, para aqueles membros do governo e secretários que já davam aí como certa a vitória, que estavam fazendo plano, inclusive, para comprar boi com dinheiro da indenização, para fazer churrasco para comemorar. Teve um secretário que disse que não precisava do dinheiro, que iria doar o dinheiro para mim. Teve secretários que falaram que queriam ter o prazer de nos ver limpando o privado. Está aí o resultado. Não é pelo fato de estarem no poder hoje, senhor prefeito, senhores secretários, que significa que a justiça lhes será favorável. Nós vamos continuar trabalhando
em defesa do povo. Não importa quem esteja no cargo, ontem, hoje ou amanhã. Como muito bem fundamentado pelo juiz Dr. Rodrigo Rocha de Jesus, abre aspas, todo político ou envolvida com a política, por ser pessoa pública, deve ter a dignidade suficiente forte para receber as críticas que necessariamente advirão, já que ninguém tem como agradar a 100% das pessoas. E isso é inerente ao cargo ou função pública exercida. Não quer a pessoa ser criticada? Mantenha-se afastada do poder público. Fecha aspas. Não quer ser cobrado e questionado? Vai fazer outra coisa. Nós agora vamos aguardar o andamento do processo também movido contra a gente por calúnia, difamação e injúria. Mas, na verdade, Júlio, apesar de todo esse constrangimento gerado, já que isso não é uma prática comum, né, por nós, procuramos ter bons relacionamentos com todas as pessoas, até mesmo com aquelas pessoas que têm diferentes opiniões. Isso nos serviu para ver como que a população, ela nos apoia e nos abraça. E como também ficou imensamente indignada com o governo, com o prefeito Josimar e com seus secretários, que tentaram censurar o nosso trabalho e calar a nossa voz. Como diz um provérbio popular muito conhecido, e mencionado recentemente pela ministra do Supremo, Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu, Júlio Gravata. Ela foi perfeita nisso. Leandro, em particular, eu gostaria de chamar a atenção para duas situações. A decisão proferida ontem pelo Dr. Rodrigo Rocha de Jesus, em minha opinião em particular, eu acho que ela é histórica, porque resgata e coloca para os governantes, não só de Taucara, mas de toda a região, de que os tempos mudaram. Né? Nós não estamos mais na época da ditadura militar que tomou conta desse país por muitos anos. E eu aproveito esse momento para cortar na própria carne e falar diretamente para alguns companheiros de profissão, alguns jornalistas que militam na região, que peguem isso como exemplo e tomem o sustento da dignidade. Hoje, nós que militamos já há 11 para 12 anos na imprensa da região, vemos que companheiros estão indo por esse caminho. Alguns companheiros até que se fazem novos na profissão através dos blogs. Eu posso citar aqui um veteraníssimo, como o jornalista Geraldo Cardoso, que é militante há anos, hoje está nessa linha de frente. Eu posso citar o Luiz Cláudio Melo, jornalista, com um grande tempo na imprensa, mas menos do que o do Geraldo, que está nessa linha, acompanhando. Temos o nosso trabalho aqui, e que serve de alerta aos governantes. Hoje a população tem os caminhos para que seja ouvida e atendida. Na grande realidade, o que se tentou fazer, e o doutor Rodrigo sabiamente, dentro de tudo aquilo que você colocou, das palavras que ele colocou na sentença, tentaram calar. Tentaram nos calar, rapaz, porque a gente incomoda. E o que é pior, você sabe qual é a situação que mais agrava eles, deixa eles mais irritados? Primeiro, nós não temos interesse político nenhum. Isso eu sempre friso. No outro dia eu estava preocupado com você. Eu falei, pô, Leandro, não tem intenção política, como eu também não tenho. E segundo, nós estamos aqui para trabalhar e levar aquilo que a população do município nos pede. Defender a população. Defender os interesses da população que busca exclusivamente os seus direitos e não tem os seus direitos respeitados. Para finalizar,
O jornalista tem que ter independência, tem que ser imparcial. E é o que nós fazemos aqui, nós temos imparcialidade. E sempre você fez questão disso, desde o dia que você me convidou para colaborar com o programa, fazer parte do repórter. Uma pela linha que você observou em mim. Você não ia me convidar se não tivesse analisado meu perfil profissional. E segundo, credibilidade você conquista com o tempo, demonstrando no seu dia a dia. E a população de Itaocara nos concede o poder dessa credibilidade. Entendeu? Essas são as nossas bandeiras. Nossa bandeira, graças a Deus, Leandro. Isso nós não abrimos mão. Quero agradecer do fundo do coração a você que atravessou essa tempestade de uma maneira muito digna, muito correta comigo. Foi parceiro para todo pau, para toda obra. Entendeu? Agradecer ao professor Paulo César, que é meu amigo particular há muitos anos. E eu vou te dizer uma coisa, aí você tem que dar a mão à palmatória, quando você tem advogado competente, bom e sério, meu amigo, também ajuda muito, e nós tivemos. Nós tivemos. Então eu só quero agradecer à população do município que nos abraçou de uma forma tão carinhosa, com tantas orações que eu não tenho nem como agradecer. Continua, Júlio, nos abraçando. Inúmeras são as participações aqui no WhatsApp da Embalo FM. Estamos recebendo aqui muitas mensagens, tá? A grande torcida de toda a população, todos os nossos amigos ouvintes estavam torcendo para que saíssemos vitoriosos, porque aqui nós só defendemos os interesses da população. Aqui nós levamos adiante o clamor daqueles que pedem por justiça, que querem ter os seus direitos respeitados. Então nós queremos agradecer aqui todas as mensagens de apoio, todas as pessoas que se solidarizaram. Conversando com algumas pessoas, às vezes as pessoas falavam assim: olha, Leandro, você não está preocupado não, porque já pensou para você pagar uma indenização aí a 16 pessoas. Você é sócio da rádio, pagar mais 16, né, 16 processos, indenizações. Só isso são 32. Tem secretário que bateu no peito e falou que ia fechar a rádio. Vou fechar a rádio.